Hoje eu percebo que a saúde, ela começa dentro de casa. Legal. Uau, E a gente tem um ponto que a gente muito bom vê na isso. faculdade da seguinte forma: a saúde não é só quando você tem uma doença que você vai procurar. Deve prioritariamente começar pela prevenção. E a saúde, ela começa em casa. Ela começa na minha vida, começa no meu corpo, começa com o cuidado do meu estilo de vida, minha rotina, meu dia a dia. Se eu tenho um estilo de vida saudável ou não, tudo isso influencia, está intimamente ligado com, como a gente tem abordado nas palestras, né? A nossa saúde, ela está intimamente ligada com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação. A gente pode até trazer alguns pontos aqui de doenças que são, né, as principais doenças que mais matam hoje em dia, e entender que o nosso estilo de vida, aquilo que nós consumimos, o sedentarismo ou não, a prática do exercício físico ou não, tudo isso me predispõe a algum tipo de doença. E isso me coloca em uma área de ou eu escolho ter saúde ou eu escolho não ter saúde. Tem até uma frase do Dr. Laí Ribeiro, né, bem conhecido, onde ele fala o seguinte: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que tirar tempo para cuidar da É doença. verdade. Então eu percebo que nós é que temos esse poder de escolha. Quem escolhe se eu vou cuidar da minha saúde ou se eu vou tirar tempo para cuidar da doença sou eu. É o estilo de vida que eu levo. É a prática do dia a dia que eu levo. É uma rotina saudável, então eu vou ter uma vida saudável. É uma rotina não saudável, então eu não terei uma saúde boa. Entende? É um processo de escolha. E são coisas simples. Por exemplo, olha só a prática do exercício físico. Poucas pessoas pensam o quão influente pode ter o exercício físico em nossa vida. Mas, inclusive, é um remédio natural que nós temos à nossa disposição, a prática do exercício físico. Lá no período do estágio clínico, a gente vê que até dores podem ser solucionadas com exercício físico. E não precisa ser uma academia, algo difícil, algo complexo. Tudo que você tira o corpo de repouso, né, Matheus? Tudo que você tira ele daquele lugar de conforto ali vai gerar um meio, né, fitoterápico no corpo, na mente da gente também, né? Exatamente. Então, ser saudável inclui diversos pontos. E aqui a gente tem, eu costumo falar que nós temos 3 pilares. Nós temos a saúde física, nós temos a saúde emocional e nós temos a saúde espiritual. E nas 3 áreas nós precisamos estar bem. A área da saúde física, isso inclui diversos pontos. Eu poderia citar aqui a alimentação, eu poderia citar a prática do exercício físico ou não. Eu poderia citar o consumo correto de água ou não. Enfim, poderia citar diversos pontos associados a uma boa saúde física. E que intimamente está relacionado a uma saúde emocional também. Esses pontos que eu citei também me deixam com uma boa saúde emocional ou não. E claro, se você tem uma boa saúde física, se você tem uma boa saúde emocional, com certeza o seu espiritual, ele também vai estar bem. Porque todos os 3, eles estão associados. Um ligado ao outro. Você precisa estar bem nas 3 Precisam ser áreas. cuidados, né? E às vezes o nosso maior erro é esse, né? É a descompensação. Às vezes a gente cuida de um e não cuida de outro, ou às vezes a gente não Cuida demais de um. cuida demais de um, não cuida de outro. Ou às vezes é o extremo de não cuidar de forma alguma, né? Seja do corpo, da alma, do espírito, enfim. Então eu vejo, você chegou a falar no início da sua fala aí, sobre pontos aí que hoje as pessoas mais são acometidas. Quais hoje as doenças, né? Vamos dizer assim, as doenças que você mais se depara aí, devido aí a essa falta dessas coisas que você falou, falta de alimentação, falta de uma boa alimentação, porque comer a gente come, ninguém aguenta ficar sem comer, né, gente? Ainda mais nós mineiros, não tem jeito. Gosta de um queijo. Mas Oh, o queijinho, um torresmo. Mas aí a gente fala da boa alimentação, porque hoje em dia a gente vê as pessoas dominadas, né, pela praticidade dos fast food. Eu brinco que teve uma época, né, eu falava isso com a minha esposa, que a Carol falou, Carol, eu acho que esse motoqueiro já fica de campana aqui na esquina, porque esses caras chegam rápido demais. E você parece que você pensa, daqui a pouco já tá chegando a motinha buzinando ali. Então a praticidade hoje desses alimentos, a gente sabe que, querendo ou não, são alimentos deliciosos, mas para uma alimentação saudável, ele não contribui. Exato. Não é verdade? Então hoje, qual que são as doenças mais encontradas, que você mais tem identificado, você tem visto as pessoas acometidas aí devido a essa falta de uma boa alimentação
e também a falta da prática de exercício e também a falta da prática na vida espiritual? Bom, para a gente primeiro introduzir esse assunto, acho que seria necessário abordar um pouquinho da mudança do estilo de vida. Boa, muito né? bom. Se a gente pensar, há uma mudança no estilo de hábitos. Essa geração de agora, a minha geração, é totalmente diferente de uma geração anterior. Sim. A geração do meu pai, por exemplo, era comum ter uma alimentação voltada com o famoso prato brasileiro, o feijão com arroz e um ovo, uma carne. Hoje, se nós pensarmos, o que completa a mesa do jovem? Fast foods industrializados, produtos ultraprocessados, sobrecarregados de química, né? Que em consumo excessivo vão gerar vão desregular o nosso corpo. Sim. E aí vai predispor ao surgimento... Nosso corpo não é preparado para isso, né? Justamente. A verdade é isso, né? Justamente. Eu vi até uma frase que eu achei muito incrível. A frase diz o seguinte: a humanidade ela nunca esteve tão pródiga e sofisticada no consumo de alimento quanto está agora. Nunca esteve tão distante do ideal de Deus quanto está agora. Hoje você vai num supermercado e vê ali rótulos coloridos, embalagens coloridas, que de nada podem somar à nossa saúde. Pelo contrário, né? Pelo contrário, podem somar o lado negativo. Trazer doenças, exatamente. Eu até uso um exemplo quando eu atendo os meus pacientes da seguinte forma. Se hoje você tem um automóvel e você vai num posto colocar o combustível, você coloca uma colher de água junto. O que vai acontecer inicialmente? Você não vai perceber. Uma colher de água não vai fazer diferença. Não vai. Agora imagina que toda vez que você vai abastecer ali, você coloca uma colher de água. Vai chegar um ponto que o carro ele não vai andar.